Imaginemos, por um momento, uma cena que é bastante paradoxal. De um lado, a gente tem o governante supremo de uma nação, certo? Cercado por exércitos, conselheiros, aquela riqueza incalculável e, tipo, o poder absoluto de vida e morte. Sim, o pacote completo do poder institucional. Exato. E do outro lado, a gente tem um homem vivendo no deserto. Sem título nenhum, sem cargo, sem dinheiro e, olha, sem nenhum exército. Logicamente, esse homem no deserto não deveria ser nada além de uma, sei lá, uma nota de rodapé bem irrelevante na história. Racionalmente falando, ele não seria uma ameaça. Pois é, mas é justamente a presença desse homem que não tem nada que faz o governante absoluto, que tem tudo, perder o sono. Faz ele agir de uma forma super irracional e, eventualmente, manchar as próprias mãos de sangue. O que nos leva direto ao ponto central da nossa imersão de hoje. Isso. Hoje a gente vai mergulhar no material que faz uma pergunta assim bem perigosa. O que acontece quando uma verdade inegável entra em rota de colisão direta com o poder institucional? E olha, essa é, sem dúvida nenhuma, uma das tensões mais antigas da história humana, sabe? Essa dinâmica entre quem carrega uma mensagem desconfortável e a estrutura que tenta de todas as formas abafar essa mensagem. Com certeza. E o nosso guia para desvendar essa mecânica toda hoje é um texto incrivelmente provocativo. Ele se chama A Verdade que Liberta e foi escrito pelo presbítero Marcos Benedito. É um material muito rico. Muito. E o texto usa a figura histórica de João Batista como um ponto de partida. Funciona quase como um raio-x, sabe? Para diagnosticar como as instituições lidam com vozes que as confrontam, até os dias de hoje. E é super importante a gente notar logo de cara como o texto constrói essa ponte. Ele não olha para a antiguidade apenas como um relato distante, sabe? Mas sim como um espelho. Um reflexo mesmo. Exatamente. Um espelho refletindo comportamentos institucionais muito contemporâneos. A premissa central dele ali é que o instinto de autopreservação do poder, não mudou quase nada em 2000 anos. E, bom, antes da gente começar a destrinchar esses mecanismos todos, é vital a gente estabelecer uma regra de ouro para quem nos acompanha. Bem lembrado. Fundamental isso. Porque como o texto base navega por águas bem profundas, né, falando de religião, dinâmica de poder, liderança, então a nossa missão aqui é puramente analítica. A gente está aqui para dissecar o argumento. Exato. Nós não estamos aqui para tomar partido político de jeito nenhum, nem endossar doutrinas teológicas específicas ou ficar criticando a instituição A ou B. A gente não toma lado. Até porque não é esse o nosso papel aqui. Nosso foco é puramente examinar a anatomia do argumento que o autor apresentou. A gente quer entender essa engenharia social e psicológica que o texto propõe sobre como o poder reage quando dá de cara com a verdade. É o enquadramento perfeito. Trata-se de um estudo de caso fascinante, sabe, sobre comportamento humano e sobrevivência institucional. E o legal é que a gente pode olhar para essas dinâmicas independentemente do cenário. É verdade, serve para várias áreas. Sim, seja num contexto religioso, como o autor aborda ali na fonte, ou num contexto corporativo, político, até comunitário. A engrenagem é assustadoramente universal. Então vamos direto para o motor dessa engrenagem. O ponto de partida da reflexão do texto é um contraste monumental entre dois tipos de influência. De um lado você tem a elite religiosa e política da época. Os fariseus, escribas, doutores da lei. Essa turma toda. Pessoas que tinham toda aquela arquitetura visual do poder. E do outro lado, João Batista, que não dependia do que o material chama ali de estrutura humana. E aqui que a gente precisa separar dois conceitos que, olha, frequentemente a gente confunde. O poder outorgado e a autoridade inerente. Nossa, essa distinção é muito boa. Explica um pouco mais pra gente. Claro, a elite da época, eles possuíam o poder outorgado. Isso significa que a influência deles dependia inteiramente da instituição. Se você tira o título, a vestimenta, tira a cadeira da pessoa no conselho, A influência evapora. evapora na hora, desaparece. João Batista, por outro lado, ele operava com uma autoridade inerente. A influência dele vinha exclusivamente
da integridade e da força da mensagem que ele carregava, sabe? Sabe, para trazer isso um pouco para nossa realidade moderna, para quem está escutando a gente agora, é como observar o ambiente corporativo de hoje. A gente sempre vê aquele alto executivo, Aquele da sala de vidro na esquina do prédio. aquele mesmo, com uma sala gigante, uma equipe enorme abaixo dele, mas que, tipo, quando ele fala, gera apenas uma obediência bem mecânica e geralmente motivada pelo puro medo de retaliação, né? Exatamente. Ninguém ali é realmente inspirado pelo cara. Pois é, e, de repente, no mesmo prédio pode existir uma funcionária técnica. Ela não tem cargo de chefia, não tem título chique, mas ela tem um nível de integridade e de conhecimento técnico tão brutal que quando ela aponta um erro no projeto, a sala inteira congela e escuta. Essa analogia é perfeita. A instituição é quem dá o poder para o executivo, mas a realidade é quem dá a autoridade para a técnica. Exata. E eu fico impressionada como o texto vai ainda mais fundo para explicar como João Batista alcançou esse nível de autoridade. Tem uma citação lá no material que eu achei fundamental. Aquela de João, capítulo 3? Isso, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E, nossa, a lógica que o autor apresenta aqui é super contraintuitiva para a nossa mente moderna, né? Que é tão focada em marketing pessoal e tudo mais. Realmente. A premissa do autor é que a autoridade de João era diretamente proporcional à ausência de ego dele. Ele não tinha ambição posicional nenhuma. Ou seja, como ele não tinha uma carreira a zelar, nem um salário gigante a proteger no fim do mês, ele não precisava ficar calculando o risco político de cada frase que ele dizia. A verdade dele não precisava passar pelo departamento de relações públicas antes de ser dita. Nossa, é bem isso. E é exatamente isso que enfurece quem depende puramente da estrutura. Porque, pensa comigo, se alguém consegue exercer uma influência massiva sem ter o carimbo de aprovação da instituição, essa pessoa quebra o monopólio deles. O monopólio sobre a verdade e sobre a liderança, né? Sim, a ausência de amarras do João Batista era a maior arma dele e, de forma bem paradoxal, a maior ameaça àquela elite. Mas olha, essa ameaça estrutural ganha uns contornos muito mais pesados quando o embate sai ali da esfera só religiosa e esbarra no poder político absoluto da época, que era o Herodes Antipas. Aí o cenário muda de figura. E aqui tem um detalhe na narrativa do texto que, sério, me fez parar e reler. O material menciona que o Herodes tinha de fato muito interesse em ouvir o João Batista. Havia meio que um fascínio ali. Pois é. E esse é um fenômeno psicológico muito comum entre pessoas que detêm um poder muito extremo. Muitas vezes eles desenvolvem uma espécie de turismo intelectual. Turismo intelectual, gostei do termo. É tipo, ouvir alguém falar umas verdades duras pode ser estimulante para eles, quase como se fosse um entretenimento mesmo, sabe? Mas claro, contanto que essa verdade fique sempre lá no campo das ideias abstratas. Ah, entendi. Mas olha, eu vou ter que fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque a matemática dessa situação não parece fechar muito bem para mim. Como assim? Pensa bem, o Herodes é o governante absoluto. Ele controla os exércitos inteiros. O João é apenas uma voz lá no meio do deserto. Se o Herodes começa a ficar incomodado com a mensagem, por que não simplesmente ignorar o cara? É uma boa pergunta. Porque, por que uma mosca sem nenhum poder institucional ameaça a ponto de causar uma reação tão letal assim? Por que não apenas dar risada do João e seguir a vida de boa lá no palácio? Eu te explico por quê. Porque o poder autoritário, ou aquele poder que é fundado em bases éticas muito frágeis, ele é tipo um balão inflado ao máximo, sabe? Ele parece grande e resistente. Exato, parece enorme, imponente, mas é incrivelmente vulnerável a um simples alfinete. E a verdade, nesse cenário que o texto descreve, é o alfinete. Nossa, sim. O texto destaca o momento exato em que esse turismo intelectual do Herodes acaba. É quando João, se referindo à vida pessoal do rei, fala, de acordo lá com Marcos 6,18, ele diz: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." Ou seja, ele tocou na ferida real. Sim, a verdade do João não era mais uma teoria filosófica sobre o universo. Era um dedo apontado direto para a corrupção central do governante. E o argumento do autor nesse ponto é muito brutal. Ele diz que a verdade não se adapta ao erro, ela não faz concessões. O João Batista não pensou assim, vou pegar leve nesse tópico espinhoso aqui para eu não perder minha credencial de conselheiro do rei. Exato, ele não barganhou.
E o autor mostra que uma mentira sistêmica exige consentimento unânime para sobreviver e parecer verdade. Um consenso falso. Sim. Se uma única voz com credibilidade no meio do deserto diz que o rei está nu ou que o rei está agindo errado, toda aquela ilusão de legitimidade da estrutura começa a rachar. Faz todo sentido. O texto baseia essa reação na anatomia do ódio, citando João 3,20, e aponta que quem vive no erro simplesmente odeia a luz, porque a luz reprova as obras deles. O Herodes não manda prender o João num ataque de fúria cega. É um cálculo? É uma operação de controle de danos calculada. A verdade tinha virado uma ameaça existencial à própria sustentação do poder dele. E essa operação de contenção que o texto descreve escala de uma maneira super trágica, né? O João não é apenas silenciado, a cabeça dele é literalmente entregue num prato a uma jovem e a mãe dela. É uma imagem muito forte. A eliminação física atuando como a solução final ali para a exposição do erro. E é exatamente depois de estabelecer todo esse cenário assim de sangue e terra que o autor faz uma manobra que eu achei brilhante. Ele puxa essa narrativa toda diretamente para o nosso presente. A ponte que a gente mencionou no começo. Isso, porque olhando para o mundo moderno e especificamente para os ambientes institucionais ou religiosos de hoje, a gente não vê decapitações, ninguém está vendo execuções em praça pública. Mas ainda assim, a essência dessa perseguição toda não desapareceu de forma alguma. Longe disso, ela está bem viva. A análise central do Marcos Benedito ali é que a gente passou por uma atualização de método, sabe? A violência física pesada deu lugar à violência social e institucional. Uma abordagem mais limpa, entre aspas. Exato. Ele cita o Evangelho de Mateus para falar daquelas pessoas que sofrem perseguição por causa da justiça. E argumenta que a perseguição contemporânea é mais silenciosa. Mas presta atenção, muitas vezes ela é mais destrutiva em termos psicológicos. Olha, isso me fascina e me assusta na mesma medida. Porque o material detalha o que parece ser uma espécie de manual de assassinato moderno. É uma engenharia estrutural focada em destruição de reputações. E ele delineia isso usando táticas muito claras. Sim, a primeira frente que o texto aponta é o silenciamento. Quando a voz confronta a instituição, não tenta combater essa voz com argumentos lógicos. Eles simplesmente criam um vácuo ao redor da pessoa. O silenciamento é a forma mais básica de asfixia institucional. Eles não proíbem a pessoa de falar oficialmente. Eles só garantem que ela acabe falando sozinha, para as paredes. Nossa, é muito cruel. O sistema corta os canais de amplificação dessa voz, isolando o mensageiro da comunidade que antes costumava ouvi-lo. Mas, só silenciar não basta, certo? Porque se a pessoa mantiver a integridade dela, ela ainda carrega aquela autoridade inerente que a gente discutiu lá no início. E é por isso que a próxima fase descrita no texto é a descredibilização. Precisamente. Se você não consegue refutar a lógica ou a verdade da mensagem da pessoa, o instinto básico da instituição é destruir a credibilidade de quem está entregando a mensagem. O famoso assassinato de reputação. Isso mesmo. O objetivo deles é implantar a semente da dúvida na mente da comunidade toda. Pensa bem, se o sistema consegue pintar esse mensageiro como alguém amargo, rebelde ou, sei lá, instável e mal intencionado... A verdade que a pessoa carrega é desqualificada junto, automaticamente. Automático. A audiência para de dar ouvidos. E caso o mensageiro ainda assim sobreviva a essa perda de reputação toda, o sistema não para por aí. Eles acionam a terceira tática que o autor lista, a exclusão. E o texto frisa um ponto super sensível aqui. É a parte de por que as pessoas são removidas. Exato. O texto diz que as pessoas não são retiradas das suas funções porque falharam moralmente ou porque cometeram algum erro técnico gravíssimo. Elas são extirpadas puramente porque elas incomodam a engrenagem. O simples compromisso com a verdade virou algo inconveniente para quem quer manter o status quo ali. É uma remoção cirúrgica mesmo. E o que vem depois disso é talvez a parte mais insidiosa do diagnóstico do autor. A pressão psicológica e espiritual. Que acaba culminando no que ele chama de controle religioso. Usando o exemplo bíblico que ele traz, as estruturas utilizam a própria narrativa sagrada ou os valores da comunidade para manipular as pessoas. É quase um gaslighting institucional, né? Perfeito, é bem isso. É o ato de inverter completamente os valores, fazendo com que aquele que,
defende a justiça, se sinta o errado da história. A pressão psicológica é desenhada milimetricamente para que a vítima comece a duvidar da sua própria sanidade. E tudo isso deságua num conceito que eu achei o mais pesado de todo o material, que é o tal do assassinato moderno. A frase que o autor usa é de muito impacto. Ele diz que hoje não se corta a cabeça fisicamente, mas eles destroem aquilo que dá vida ao chamado da pessoa. Eles matam a reputação, a voz, o propósito. E a liberdade espiritual. Ele até faz aquele paralelo com a referência bíblica do ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Mas tem uma reflexão específica no texto que, olha, me fez parar de ler e ficar pensando. Ele escreve: as pessoas continuam vivas, mas espiritualmente neutralizadas. O peso de constatar isso é monumental, sabe? O que a estrutura corrupta acaba descobrindo é que produzir um mártir através de violência física é, na verdade, um péssimo negócio para manter o poder deles. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a morte social e psicológica pode mesmo ser equiparada à morte física do passado? Quer dizer, perder o emprego, ser isolado lá num departamento, ou ser excomungado de uma comunidade religiosa, claro que é terrível. Mas a pessoa continua respirando, né? Ela continua indo ao supermercado. Sim, a vida prática continua. Então, como o autor justifica classificar essa neutralização moderna como algo tão grave, ou até, como ele diz, mais destrutiva? É que o argumento dele se sustenta porque, olhando para o objetivo final do poder corrupto, uma voz neutralizada socialmente é infinitamente mais útil do que uma voz morta fisicamente. Mais útil como? Pensa no impacto histórico do martírio. Quando Roma ou o próprio Herodes matavam um profeta ou um líder rebelde, aquele sangue derramado acabava eternizando a mensagem da pessoa. O mártir já não pode mais falar, claro, mas o silêncio dele ecoa para sempre. Vira um símbolo, né? Exato. O sistema atual aprendeu muito com esse erro. Se a instituição consegue isolar alguém até o ponto daquela exaustão psicológica severa, até a pessoa perder completamente o seu propósito de vida e decidir se calar voluntariamente por pura depressão ou cinismo, Nossa. o sistema venceu de forma muito limpa. Não tem nenhum derramamento de sangue, não tem nenhum heroísmo associado a essa pessoa. Tem apenas um indivíduo desacreditado, exausto e totalmente invisível. A voz foi decapitada, mas o corpo continua vagando por aí. Essa imagem é profundamente perturbadora, sabe? No final das contas, a cabeça dessa pessoa ainda está sendo servida numa bandeja de prata. Só que a bandeja de prata, hoje em dia, é o ostracismo. É bem por aí. É a sala de reuniões, onde você, de repente, não é mais chamado para entrar. É aquele grupo de mensagens do qual você é excluído de forma silenciosa. São os boatinhos plantados pelos corredores da empresa ou da igreja. O método é assustadoramente higiênico e muito covarde. Extremamente covarde. E isso tudo nos leva à raiz mecânica desse problema. Por que essas lideranças, que muitas vezes são compostas por pessoas que até se consideram moralmente corretas, por que elas recorrem a táticas de assassinato reputacional tão metódicas? De acordo com o que o texto propõe, o motor invisível que move toda essa engrenagem de controle atende por um único nome: o medo. Medo de quê? Não é um medo abstrato. É o medo literal e prático da exposição. O material levanta a hipótese de que existem lideranças que podem até discursar muito sobre temor a princípios divinos ou éticos corporativos, mas, na vida real, o único e verdadeiro temor deles é que as bases vazias daquela estrutura que eles montaram sejam reveladas à luz do dia. E se conecta perfeitamente com aquela citação de Lucas 12.2 que está no material, que diz: nada há encoberto que não haja de ser revelado. Exatamente. Se a liderança sabe, lá no íntimo dela, que a fachada que eles mostram não corresponde de jeito nenhum à realidade interna da instituição, a mera presença física de alguém que personifica a verdade é como um relógio fazendo tic-tac, numa contagem regressiva, esperando a exposição. A pessoa que carrega a verdade nem precisa ser agressiva na comunicação dela. A simples existência de alguém íntegro, num sistema que está muito adoecido, já soa como uma ameaça contínua para eles. É um incômodo só de existir. Sim, e a reação fisiológica dessa estrutura, essa ameaça,
Não é, sei lá, parar para fazer uma reflexão ou um autoexame. É a implementação rápida de um controle absoluto sobre todo o ambiente. E, olha, o material detalha esse pacote de controle de uma maneira que soa idêntica, mas idêntica mesmo àquelas cartilhas de regimes totalitários. É muito parecido. O texto lista assim: controlam pensamentos, controlam relacionamentos, controlam discursos e controlam interpretações. Lendo isso, a gente percebe que não estamos mais falando apenas de um jogo de persuasão ou de liderança. Não mesmo. A gente está descrevendo aqui uma arquitetura completa de vigilância, especialmente essa parte do controle de relacionamentos. A instituição passa a ditar com quem você pode ou não tomar um café, quem deve ser considerado uma má influência, ou, no jargão que eles usam, quem está com o espírito errado. Para ilustrar, é o equivalente a tentar segurar uma daquelas bolas de praia infladas lá no fundo da piscina. Nossa, dá muito trabalho. Exige um esforço colossal, sabe? Constante e cansativo de toda a estrutura o tempo inteiro. Para evitar que a verdade suba à superfície da água, a instituição precisa ficar criando e policiando bolhas impermeáveis o tempo todo. Controlando tudo. Sim. Auditar quem se relaciona com quem e qual é a interpretação oficial de cada fato que acontece. O sistema garante que o confronto genuíno nunca tem oxigênio suficiente para acontecer de verdade. O dissenso é totalmente sufocado pela engenharia social muito antes de virar um argumento formal. Nossa, é exaustivo só de pensar na energia que se gasta para manter essa ficção institucional toda de pé. Então, se a gente afastar um pouquinho a câmera para ver o quadro geral dessa jornada toda que o autor nos propôs hoje, o que é que a gente tem? A gente passou por várias fases críticas. Sim. Nós começamos olhando para aquele abismo imenso entre o poder outorgado e a autoridade inerente. A gente viu João Batista lá no deserto despido de qualquer verniz institucional, mas mesmo assim fazendo a corte de um governante superpoderoso tremer só porque ele carregava uma verdade inegociável. E a gente observou também como essa recusa em negociar a verdade custou a vida física dele, né? Porque essas estruturas que vivem de pura ilusão, elas não suportam encarar o espelho da realidade. Exato. E aí nós caminhamos pela transição das eras. A gente viu onde a lâmina do carrasco foi substituída pelo silenciamento e por essa difamação moderna que a gente discutiu. Que é a tese mais robusta do Marcos Benedito ali no texto. Ele nos mostra de forma muito clara como as instituições contemporâneas neutralizam esses mensageiros apenas para proteger a própria fachada. Eles trocam a morte física por uma morte social higienizada. Tudo impulsionado pelo pavor constante que eles têm de que as engrenagens ocultas deles sejam expostas. E tudo isso nos deixa com um paradoxo belíssimo, mas que, caramba, cobra um preço altíssimo de quem se atreve a vivê-lo. O texto vai caminhando para o encerramento, fazendo uma reflexão super madura sobre aquela famosa máxima: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, de João 8,32. Uma frase clássica. Mas há uma vírgula fenomenal que o autor adiciona a esse pensamento. Ele argumenta que sim, a verdade liberta, sem dúvida, mas antes de libertar, ela confronta. Ela bate de frente primeiro. Isso, e antes de curar, ela precisa expor a ferida. É uma metáfora médica que ele usa que é perfeita. Sabe, o cirurgião precisa usar o bisturi e abrir a pele antes de conseguir remover o tumor. A cura real, na prática, ela dói. Dói muito. E o fechamento do texto tira o foco daquela estrutura que persegue e devolve a responsabilidade inteira para o indivíduo. A pergunta final que o Marcos Benedito deixa ali não é sobre a força daquele sistema que oprime. É sobre a gente. É sobre a resiliência de quem está no meio do fogo cruzado. A pergunta é: quem vai permanecer fiel à verdade? Ele até usa Atos 5:29. Importa obedecer a Deus do que aos homens, que funciona como um baita chamado à resistência inegociável frente a essas máquinas modernas de silenciamento. É uma análise que funciona como um balde de água fria bem necessário para todos nós. Ele retira qualquer romantismo que a gente possa ter sobre como é liderar ou simplesmente existir em ambientes complexos. A conclusão do material é poética, mas é super categórica, né? A estrutura busca se preservar, mas a verdade sempre prevalece. E olha, a nossa capacidade de conseguir diagnosticar essas dinâmicas, seja lá na nossa comunidade, no nosso trabalho, ou até mesmo percebendo as nossas próprias tendências de liderança,
Esse é o primeiro passo para a gente não ser engolido por essa engenharia de controle toda. Com certeza, o que inevitavelmente nos deixa com uma pulga gigante atrás da orelha depois de tudo que a gente desempacotou aqui hoje. Aquela dúvida final, O texto garante ali pra gente que a estrutura sempre vai buscar a autopreservação. Diante dessa mecânica visceral que acabamos de explorar aqui, que é baseada inteiramente no medo da exposição, fica um questionamento solto no ar para quem escuta a gente agora. qual seria? Será que é sequer possível que uma estrutura humana, de qualquer natureza, seja ela uma megacorporação, um governo ou até uma comunidade religiosa, será que ela consegue abraçar plenamente uma verdade que expõe as suas próprias falhas profundas, sem tentar instintivamente silenciar a pessoa que teve a coragem de apontar o dedo? É algo bem denso para se pensar, sem dúvida. É sim. Fica a reflexão. Agradecemos imensamente a companhia de todos vocês em mais essa imersão de hoje. Foi um papo excelente. Até o nosso próximo encontro. Foi ótimo mesmo. Um grande abraço a todos e até a próxima.